Em novembro de 1904, aconteceu um motim nas ruas do Rio de Janeiro. Pessoas revoltadas quebraram coisas, derrubaram postes de iluminação a querosene, derrubaram bondes. Houve muitas mortes e prisões. Facções do exército diferentes ficaram lutando umas contra as outras ao longo de vários dias de revolta. Foi uma revolta muito feia. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. O que foi a revolta da vacina? O episódio foi conhecido como a revolta da vacina. Políticos rapidamente tentaram usar o motim para derrubar o chefão da máfia da época, Rodrigues Alves, e quase conseguiram. Mas Il Capo de Tutti Capi Rodrigues Alves foi esperto. Voltou atrás das medidas ditatoriais de saúde que tinha tomado antes e também decretou estado de sítio, prontificando as forças armadas para sua segurança. Com isso, ou seja, como o motivo da revolta acabou, as medidas foram retiradas, o pessoal parou de protestar e o golpe falhou, mas foi por pouco. No final foram presas 800 e tantas pessoas, algumas foram deportadas para o Acre. Que coisa, né? Deportar para o Acre era quase o mesmo que prisão naquela época. Mas espera, você está me dizendo que o cara voltou atrás das medidas, acabou com a vacinação obrigatória? Achei que essa revolta tinha sido justamente o início da vacinação obrigatória no Brasil. Meu livro de história fala que foi graças ao Oswaldo Cruz que deixamos de ser uma selva cheia de ratos e mosquitos, com um monte de gente morrendo de varíola, febre amarela e outras coisas terríveis, e viramos um país civilizado como temos hoje. Ele enfrentou a revolta da vacina e venceu no final das contas, não? Você está me dizendo que ele perdeu? Pois é, esse é um erro comum, porque a revolta não foi apenas contra a vacinação obrigatória, como ficou registrado em alguns livros de história que simplificaram a coisa. Primeiro porque a vacinação obrigatória já existia desde 1846, ainda na época do Império. Só não funcionava porque haviam poucas vacinas disponíveis e nenhum interesse real de vacinar as pessoas. A revolta foi contra uma série de medidas ditatoriais e absurdas, quase todas elas seriam proibidas totalmente hoje em dia. Os caras que se revoltaram estavam certíssimos em suas demandas. Uma montanha de leis absurdas que permitiam oficiais da saúde invadissem casa de pessoas para retirar supostos focos de infecção. Também permitiam demolição de prédios com o objetivo de arejar a cidade, o que ficou conhecido como o Bota Abaixo, e que derrubou quase metade do Rio de Janeiro. Arejar a cidade é ótimo para quem fica, mas e quem mora no prédio demolido? Dá para entender a revolta, né? O que houve em termos de vacina foi que o governo mafioso rabiscou leis adicionais sobre o certificado de vacinação. O certificado de vacinação passou a ser exigido para qualquer coisa. Para você conseguir um emprego, para você estudar, para viajar, para tudo, você precisava apresentar o certificado de vacinação. Lógico, era uma forma de forçarem as pessoas a se vacinarem, mas isso acabou gerando um pesadelo na vida do cidadão. Mas isso acabou gerando um pesadelo burocrático na vida do cidadão. Uma burocracia idiota que só atrapalhava todo mundo. Não foi uma revolta só contra a vacina em si, embora sim existisse muita desconfiança da população sobre vacina na época. Era uma novidade, ninguém sabia se funcionava. Mas o principal da revolta foi contra o autoritarismo estatal, mesmo que feito em nome de uma boa causa. Contra essa obrigação de atestado de vacinação para emprego, estudo e essas coisas. E foi uma revolta com sucesso. Sim, o governo Rodrigues Alves, no dia 16 de novembro de 1904, com as tropas do exército se enfrentando em lados diferentes na Rua da Passagem ali em Botafogo e no Largo de São Francisco, ele revogou todas essas determinações. A vacinação continuou obrigatória como já era antes, mas agora o governo não podia mais exigir atestado de vacinação para nada. Foi isso que acabou com a revolta. Felizmente, graças a essa revolta, até hoje, ninguém precisa apresentar atestado de vacina para trabalhar, mesmo para frequentar escolas. Ok, alguns empregos e algumas escolas exigem isso, mas são exceções, não é a regra. A medida draconiana e burocrática inventada pelo governo foi revogada graças aos protestos. Infelizmente, as outras medidas do bota abaixo ainda continuaram por alguns anos com resultados desastrosos. Não para quem continuou no Rio, lógico, o Rio ficou muito mais bonito depois que destruíram metade dele. A tragédia foi só para quem foi expulso, né?
De certa forma, o governo de Rodrigues Alves, de quem Oswaldo Cruz era secretário-geral de saúde, diz que venceu a revolta da vacina porque o governo não caiu. Lembra? O governo estava ameaçado de cair por causa disso. Por muito pouco o governo não caiu. Mas só venceu porque voltou atrás das medidas draconianas e ditatoriais que tomaram na época. Hoje, jamais se admitiria derrubada indiscriminada de prédios e invasão de propriedade privada como feito na época. Mesmo projetos nesse sentido, tentados recentemente contra a dengue, são considerados inconstitucionais. Se vacina foi algo de positivo, todas essas demais coisas contra as quais a revolta foi feita são certamente um absurdo, ou seja, a revolta tinha razão. Veja, a vacina em si foi algo positivo. O trabalho de Oswaldo Cruz foi extremamente relevante apesar dessas besteiras. Ele disponibilizou de fato vacina para quem quisesse se vacinar, e isso fez uma diferença enorme. De fato, as doenças caíram significativamente nos anos seguintes, ninguém precisou obrigar ditatorialmente as pessoas a se vacinar. Antes de mais nada, deixa eu esclarecer esse ponto. Eu acho vacina algo ótimo. Aconselho a todos a se vacinarem. Fui vacinado, vacinei todos os meus filhos porque acredito sim que vacinas funcionam. Tomo vacina da gripe todo ano porque vejo na prática como isso ajuda. Mas sou radicalmente contra vacinação obrigatória. Ninguém tem o direito de obrigar ninguém a fazer nada. Nem mesmo para o bem daquela pessoa. Nem mesmo por um suposto interesse social que não existe. A sociedade vacinada é mais protegida contra doenças. Porque, veja, sociedades não têm interesse, apenas indivíduos têm interesses. Mas vacinas são algo importante sim. Acredito que planos de saúde no Ancapistão vão exigir vacinação de seus membros, ou no mínimo ter um preço diferenciado para quem se vacina. Simplesmente porque isso dá mais lucro para o plano de saúde, menos chance daquela pessoa adoecer. Assim, a vacinação será tratada no Ancapistão, algo voluntário, no máximo adotado por contratos de planos de saúde também voluntários. É assim que tem que ser. Quem fala que a revolta da vacina foi uma besteira porque a população se revoltou contra algo que mais tarde se teve certeza que era o correto, falha em entender o ponto da revolta. Não interessa se a vacina é certa ou não, se ela faz bem ou não. A forma como a vacina foi obrigada na população é ditatorial, é errada. A revolta foi muito mais do que sobre a simples vacina. E mesmo nesse caso da vacina, nada justifica a agressão do governo sobre a população, nem suposta virtude de tal ato. A revolta foi contra o governo ditatorial impondo medidas descabidas. Tivessem feito uma campanha de vacinação e convencido pessoas a irem se vacinar voluntariamente, problema algum. No momento que pessoas foram proibidas de trabalhar ou estudar porque não atenderam a medida do governo, isso sim é tirania. No momento que casas e propriedades privadas foram invadidas e até demolidas em nome de um princípio de saúde abstrato, isso é tirania. Vamos entender então o que exatamente aconteceu para ficar claro esse episódio, principalmente face à comparação que algumas pessoas estão fazendo sobre a situação atual. Da mesma forma, temos hoje uma população revoltada contra medidas autoritárias, supostamente para conter o vírus do Partido Comunista Chinês, que é basicamente a mesma coisa da revolta de então, também contra medidas absurdamente autoritárias do mesmo jeito. Há sim paralelos entre ambas as coisas e, tomara, a revolta atual vai triunfar tanto quanto aquela. Torço para, mais do que isso, governadores e prefeitos que embarcaram nessa idiotice autoritária caiam todos eles, ao contrário do que aconteceu com Rodrigues Alves. Pouco importa se tais medidas no futuro se provarem positivas. Agressão estatal é sempre tirania e deve ser sempre combatida, independente de utilidade. Mas vamos entender o contexto. Rio de Janeiro passou por um processo de urbanização muito rápido, vertiginoso mesmo, na virada do século XIX para o século XX. Muitas pessoas do interior, por diversos motivos econômicos, vieram morar na capital, na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital então. Lógico, não haveria lugar para todos. Surgiram então as primeiras favelas nessa época, e surgiram também os chamados cabeça de porcos ou cortiços, que eram grandes casarões que eram divididos em inúmeros cubículos,
cada um desses cubículos alugados para uma família. Não é preciso explicar que a situação sanitária era mesmo catastrófica. Logo em seguida começaram várias doenças, epidemias de cólera, febre amarela, varíola, várias outras. Quando Rodrigues Alves assumiu em 1902, a situação econômica de Banânia estava bem. Então ele propôs aproveitar o dinheiro para reformar a capital, a cidade do Rio de Janeiro, com uma série de medidas higienistas. Nomeou Pereira Passos como prefeito da cidade e esse fez as famosas obras do Bota Abaixo, saiu derrubando tudo. Grandes avenidas como a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, foram construídas para arejar o centro da cidade. Entenda-se, foram demolidos inúmeros prédios para isso. Em um tempo que, lógico, não permite o devido processo legal para desapropriação nem nada. Botou o trator lá e saiu derrubando. A Avenida Atlântica em Copacabana também foi feita por ele. Acabou com cortiços ou cabeças de porco, demoliu todos eles. Lógico, isso aumentou absurdamente o número de pessoas nas favelas, porque ninguém morava em cortiço porque achava legal morar ali. Morava-se ali porque não havia opção. Se nem essa opção estava disponível agora, só restava a favela. Indenizações, apoio para remoção de quem morava no prédio demolido? Fala sério, Pereirão não gosta dessas besteiras libertárias de indenização não. O cidadão é que tem que pagar o Estado, não o contrário. Avisava o povo para sair, se não saíssem derrubava o prédio com o povo dentro. Tudo isso sendo justificado como é pela saúde do povo, para evitar mortes. Olha que maravilha. Lógico, muito fácil falar isso para quem continuava na casinha sua como sempre. Para quem era despejado, foi causando indignação na população. Repare que tais medidas higienistas eram excelentes para quem continuava morando no Rio. Agora morava numa cidade muito mais arejada, entre aspas. Mas lógico, não eram tão boas assim para quem foi obrigado a se mudar, né? Perdeu tudo no processo. Já era pobre e ficou miserável com uma canetada autoritária de um idiota político. Pior ainda, foi acusado de ser contra a ciência porque não queria uma cidade mais limpa. Ora, se a ciência estava certa ou não é irrelevante. Eu fui expulso do Rio, me tiraram tudo, me jogaram para fora da cidade. Como eu vou ser a favor de uma coisa dessa? Os fins não justificam os meios, em situação alguma. Em paralelo com isso, um outro idiota, o Oswaldo Cruz, que, por favor me entenda, eu concordo que ele foi um médico brilhante, mas no momento que se virou para a política, ele virou um político. E um político é para sempre parasita e idiota. Ele queria acabar com os ratos no Rio de Janeiro, a cidade vivia infestada deles. Daí ele teve a brilhante ideia, olha que lindo, de oferecer uma recompensa para cada rato que fosse trazido morto. Lógico, rapidamente isso criou um mercado, as pessoas começaram a criar ratos em casa para ganhar dinheiro. Alguns meses depois, ele percebeu o erro cometido e cancelou o programa. Os criadores de ratos agora tinham um monte de ratos em casa que não precisavam mais, então soltaram os ratos. Resultado, a população de ratos no Rio de Janeiro quase que dobrou com essa medida brilhante do cara. É o que eu falo, pessoas inteligentes em uma área podem ser bem abaixo da média em outras. Principalmente quanto essa outra é organização social. Outras medidas tomadas pelo ditador absolutista travestido de diretor-geral de saúde foi a entrada forçada em residências para limpar focos de doença. Sim, a tropa de choque do cara podia, a hora que quisesse, entrar na sua casa sem pedir licença nem desculpa, derrubar tudo que considerasse ser um foco da doença. Não gostou? Quebrar algo de valor? Senta e chora. Não há a quem reclamar. Foi pelo bem da ciência. A despeito da violência praticada, não há evidência alguma que as medidas de fato melhoraram a situação. Sim, existem livros que detalham os feitos do ditador. Vistoriou 14.772 prédios, extinguiu 2.328 focos de larvas, limpou 2.091 calhas de telhados, 17.744 ralos, 28.200 tinas. O que são números absurdos se você percebeu o que está por trás disso. Invasão de propriedade. Só revelam arbitrariedade e insensatez. Veja, mesmo que essas medidas tenham melhorado alguma coisa e não há evidências de que melhoraram, ou seja, que alguém forçosamente invadir a sua casa para limpar tenha bons resultados melhores do que você mesmo fazer a sua faxina voluntariamente, ninguém tem garantia que demolir prédios para arejar a cidade tenha produzido de fato efeitos positivos na saúde global. Ou seja, certamente melhora para a cidade, para quem continua na cidade. Mas os que foram expulsos agora e estão morando na favela? No total da soma disso, melhorou ou piorou? A disponibilização de vacinas para vacinação obrigatória certamente ajudou, mas, de novo, não foi a pressão burocrática, ditatorial para vacinação que resolveu
resolveu isso. Foi meramente a disponibilização da vacina. Tanto que as determinações burocráticas ditatoriais foram revogadas logo em seguida com a revolta da vacina. Veja, vacina é algo ótimo. Obrigação de tomar vacina é ditadura absurda e sem sentido. De fato, a crise atual tem semelhança com a de então. De novo, justifica-se a diminuição absurda da liberdade de pessoas com base em estudo científico. Ninguém está questionando os fins. Todos queremos que poucas pessoas morram de doenças. O que se questiona aqui são os meios, e da mesma forma que então, os meios usados hoje são absurdos e inaceitáveis. Oswaldo Cruz foi um médico brilhante, não tenha dúvidas, um sujeito na sua especialidade muito à frente do seu tempo. Como acontece com uma regularidade impressionante, pessoas inteligentíssimas em uma área, quando desandam a dar pitaco sobre organização social, só falam merda. Nenhuma pessoa tem mais inteligência que a inteligência somada de toda a sociedade. Quem supõe que é tão inteligente a ponto de ser capaz de ditar a organização da sociedade acaba exatamente como isso, um ditador. Não importa quão sólidas sejam as opiniões científicas dele, quanto puras sejam as suas intenções, vai acabar fazendo mais mal do que bem. Felizmente a população se revoltou e acabou com as arbitrariedades dele na época. Não tivessem feito isso, certamente o resultado seria ainda mais trágico. Mesmo que o fim, por hipótese, tenha sido melhor, lembrem-se, fins não justificam os meios. Ditaduras acontecem justamente quando se tenta justificar meios cruéis e violentos para fins supostamente virtuosos. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.